qual exame de sangue pedir para identificar uma queda capilar. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você sobre a prática dos exames laboratoriais na tricologia. Meu nome é Lívia Vicari, eu sou farmacêutica e tricologista e o meu objetivo é te ajudar com as suas questões capilares e ensinar profissionais a trabalharem baseados em ciência e humanização para tratar os seus pacientes com a excelência que eles merecem e precisam. Então, se você é um profissional ou deseja atuar na tricologia, você precisa estar no Tricologia de Ouro, que é a plataforma online de ensino, atualização e especialização em tricologia, com um módulo específico sobre os exames laboratoriais e cada um deles que faz sentido pedir e interpretar para a prática da tricologia. Clica aqui no link na descrição do vídeo que você vai conhecer o Tricologia de Ouro. Pois bem, vou trazer uma verdade aqui para vocês. A tricologia não precisa de nenhum exame laboratorial para identificar um tipo de queda capilar. Não é um exame de sangue que vai dizer que o paciente tem uma alopécia androgenética, uma alopécia areata, uma alopécia frontal fibrosante ou qualquer uma das alopécias. O que diz que o paciente tem determinado tipo de queda capilar é o exame clínico, a anamnese, que é a coleta de informações, toda a história que a gente ouve do paciente durante a consulta, o seu histórico clínico, o seu histórico de saúde, o relato da sua queda, o que ele percebe da sua queda de cabelo, o exame físico, que é o profissional olhando para aquele cabelo e vendo a característica da perda capilar, porque cada tipo de queda tem ali as suas características que nos permitem a identificação pelo nosso olhar clínico. A tricoscopia, que é um exame onde olhamos o couro cabeludo com uma lente de aumento que também nos permite identificar algumas características típicas de algumas alopécias, e também a biópsia, por vezes, pode ser utilizada para a confirmação de um tipo de queda capilar, da qual se desconfia no exame clínico. Então veja que eu não falei aqui sobre exame de sangue para identificar um tipo de queda capilar. Quando é então que nós podemos solicitar exames e que eles são úteis na tricologia? Primeiro, nós precisamos entender que o paciente ele é um organismo completo e que o cabelo é um reflexo do funcionamento desse organismo. Ele é como um espelho. E se o paciente tiver uma doença inflamatória crônica, esse pode ser o motivo da sua queda capilar acentuada. Se o paciente tem uma anemia ferropriva por deficiência de ferro, esse pode ser o motivo da sua queda capilar acentuada. E quem pode me ajudar a rastrear essas condições que eu falei, de uma doença inflamatória crônica, de uma anemia, de uma deficiência nutricional, de uma alteração hormonal? Os exames laboratoriais. Então, nós podemos pedir exames laboratoriais para investigar o que está acontecendo lá dentro do organismo do paciente, que pode ser o motivo da sua queda capilar e não qual o tipo de queda capilar. Eu não peço exame laboratorial para saber se o meu paciente está tendo um eflúvio telógeno, que é aquela queda super acentuada. Eu peço um exame laboratorial porque isso eu vou identificar durante a consulta dele, conversando com ele, vendo o couro cabeludo dele, ouvindo a história dele. Ali eu vou dizer: paciente, você está passando por um eflúvio telógeno. E se durante a consulta eu não identifiquei qual é o motivo desse eflúvio, e eu preciso saber qual é o motivo do eflúvio, porque é assim que eu vou tratá-lo. Então, se durante a consulta eu não identifiquei o motivo do eflúvio, eu posso lançar mão dos exames laboratoriais para investigar qual é o motivo. Por exemplo, durante a consulta o paciente apresenta o relato: olha, meu cabelo tá caindo muito, tem uns 3, 4 meses que não para de cair, meu Deus do céu, eu tô desesperado, eu acho que eu vou ficar careca. Sinais de um eflúvio telógeno. Você vai tentar encontrar o motivo. E aí na consulta
a paciente fala, não mudou nada na minha rotina, tá tudo bem, eu não tive nenhum período de estresse, não tive nenhuma mudança no sono, na alimentação, não adoeci, não usei nenhum medicamento, e você continua se perguntando por que será então que esse cabelo tá caindo? Será que houve alguma alteração hormonal? Será que está havendo alguma deficiência nutricional? Vou tentar ver nos exames laboratoriais se eles me dizem alguma coisa sobre esse eflúvio telógeno. Então veja bem, eu já identifiquei que se trata de um eflúvio. Eu tô buscando nos exames o motivo. Será que é uma anemia? Será que é um hipotireoidismo? Será que é alguma doença inflamatória aguda ou até mesmo crônica? Os exames podem me ajudar a rastrear e identificar o motivo. Ou então, uma paciente que apresenta uma alopecia androgenética. Eu identifico isso na consulta, os sinais clínicos da alopecia androgenética. Mas também essa paciente se queixa por ter um ciclo menstrual muito desregulado, ela sofre com acne, com ganho de peso excessivo, com excesso de pelos no rosto. E aí eu me pergunto, será que essa paciente não pode ter uma síndrome do ovário policístico? E isso vai agravar, isso vai ser motivo para piorar a alopecia androgenética dela. Se houver essa síndrome, ela precisa ser tratada. Aí eu posso entrar com a solicitação de exames laboratoriais para ver se existe um hiperandrogenismo, uma resistência insulínica, também encaminhar a paciente ao profissional especializado para investigar mais a fundo com exames de imagem, com ultrassom, por exemplo. Pode ser que não seja eu a profissional que vai investigar cada uma dessas causas, investigar se o paciente tem hipotireoidismo, investigar se o paciente tem síndrome do ovário policístico. Não, nós encaminhamos o paciente aos profissionais especializados para essas condições. Mas pode ser o tricologista que levanta essa suspeita e ao menos inicia alguma investigação ou inicia essa orientação ao paciente a procurar um especialista para ver se aquela suspeita se confirma como o motivo ou o agravante daquela queda capilar que aquele paciente está enfrentando. Agora, um outro ponto muito importante é que quando nós vamos solicitar exames laboratoriais na tricologia, nós devemos fazer isso com critério. Não é para sair fazendo pedido de uma lista enorme de exames laboratoriais, como se você estivesse escolhendo o recheio do seu lanche. E o paciente também não deve fazer isso. Não é o paciente que deve chegar na consulta com o seu tricologista e dizer: olha, eu gostaria de fazer um exame disso e daquilo. Não. É na consulta que nós vamos avaliar quais exames seriam interessantes para aquele paciente, se é que aquele paciente precisa fazer algum exame laboratorial. Porque em uma quantidade de casos, não haverá indicação de nenhum exame laboratorial para que o paciente inicie o seu tratamento na tricologia. O tricologista deve solicitar os exames laboratoriais apenas quando for necessário e solicitar o que for necessário. O profissional deve se questionar: por que eu vou pedir tal exame laboratorial para o paciente? O que eu vou fazer com o resultado que virá desse exame? Eu vou tomar alguma conduta a partir desse resultado? Porque se for para vir um resultado que eu vou olhar e não vou fazer nada a partir disso, de que vale ter solicitado esse exame? Ou então, tem chance desse exame que eu tô pedindo vir alterado? Porque se você acha que não, que aquele exame não virá alterado, não tem chance disso acontecer, por que você vai pedir? O tricologista erra ao pedir exames laboratoriais demais ou então de menos, porque não ouviu o paciente. Então, primeiro vem a anamnese, primeiro vem ouvir o paciente, conhecer o caso e depois solicitar exames laboratoriais. É claro que alguns colegas terão a prática de, para tornar mais ágil o seu atendimento, eles podem solicitar alguns exames laboratoriais antes mesmo da consulta. Exames que eles já consideram padrão ou que eles costumam atuar a partir daquele resultado. No entanto, na minha prática clínica, eu prefiro primeiro examinar o paciente e ver o que é necessário, se é necessário, e então solicitar esses exames. E o perfil de exames laboratoriais a ser solicitado para os pacientes na tricologia,
ele varia bastante de paciente para paciente. Se você está investigando alguma alteração hormonal, é óbvio que terão mais exames laboratoriais relacionados a hormônios no seu pedido de exames. Mas se você está investigando uma deficiência nutricional, terão mais exames relacionados às deficiências nutricionais. Ou então alguma condição específica daquele paciente, diabetes, síndrome do ovário policístico, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, doença celíaca, enfim. Mas falando de um modo bem generalizado, nós podemos pensar na solicitação de um hemograma completo, do metabolismo do ferro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, proteínas totais, zinco, função tireoidiana. Esse seria bem assim um básico, mas é claro que esse perfil de solicitação vai variar de acordo com o que você investigou do paciente. Pode ser que não haja motivo para você solicitar provas de função tireoidiana para aquele paciente. Entendem o que eu quero dizer? O tricologista vai identificar o tipo de queda capilar a partir da consulta tricológica e vai solicitar os exames laboratoriais com muito critério e seleção a partir dessa consulta, com base naquilo que o paciente de fato precisa e pode se beneficiar a partir de ver e interpretar o resultado desses exames solicitados. Se você é um profissional da tricologia e quer se aprofundar no estudo dos exames laboratoriais, na solicitação e interpretação de cada um deles, entre agora para o Tricologia de Ouro e venha se tornar um expert em tricologia. Aprenda a ter critério e embasamento científico para suas condutas na sua prática clínica. É assim que você pode verdadeiramente ajudar os seus pacientes. Até a próxima!